Na manhã em que dirigi de volta para casa vindo do Hospital St. Catherine, mantive uma mão no volante e a outra pressionada contra as costelas, como se pudesse me manter inteiro apenas pela pressão. 3 semanas. Eu havia ficado exatamente 3 semanas, fora 12 dias no hospital, me recuperando de uma cirurgia de ponte de safena. Depois mais 11 na casa do meu irmão Frank, em Tucson, porque o cardiologista disse que eu não deveria ficar sozinho na primeira fase da recuperação. Frank e a esposa dele, Linda, foram ótimos comigo. Me alimentaram com sopa, me faziam caminhar devagar ao redor do quarteirão toda a tarde e não me deixavam levantar nada mais pesado que uma caneca de café. Eu tinha 64 anos e, pela primeira vez na vida adulta, realmente precisei que cuidassem de mim. Lembro de ter pensado, ao sair da Interestadual em direção a Millbrook, que estava pronto para voltar para casa. Minha casa, minha poltrona, minha cozinha, meu silêncio. O que eu não estava pronto era para o que encontrei quando cheguei lá. Meu nome é Richard. Trabalhei 31 anos como engenheiro estrutural antes de me aposentar aos 62. Sou dono de uma casa colonial de 4 quartos na Ash Grove Lane, que minha falecida esposa Carol e eu compramos em 1997, o ano em que nosso filho Daniel começou o ensino fundamental e nossa filha Patrice ainda era pequena o suficiente para achar que o quintal era um universo inteiro. Carol morreu há 8 anos câncer de mama, rápido e impiedoso, e desde então moro sozinho nessa casa. Ela é minha em todos os sentidos da palavra. Meu nome na escritura, meu suor no jardim, minha memória em cada canto. Daniel tem 40 anos agora. Trabalha com logística. Casou-se com uma mulher chamada Brooke há 6 anos e eles têm uma filha, minha neta Lily, que acabou de completar 4 anos. Amo Lily do jeito que só avós conseguem amar. Completamente, sem condições, sem o peso complicado de criar os próprios filhos. Eu a via 2 vezes por mês quando as coisas estavam boas, ou costumava ver. Daniel e Brooke moravam num apartamento alugado em Carterville, a cerca de 20 minutos da minha casa. O apartamento era decente, pequeno, mas decente. 2 quartos, bairro bom. Eles falavam há 2 anos em comprar uma casa própria, e eu havia oferecido mais de uma vez ajudar com a entrada quando a casa certa aparecesse. Eu queria que eles tivessem algo sólido, algo deles. Eu nunca os convidei para se mudarem para a minha. Quero ser preciso quanto a isso, porque nas semanas que se seguiram ao que encontrei ao chegar em casa, houve muita revisão da história, memórias sendo reescritas silenciosamente, palavras reinterpretadas, intenções redefinidas. Então vou ser preciso. Nunca disse a Daniel e Brooke que eles poderiam se mudar para a minha casa enquanto eu me recuperava. Nunca sugeri, nunca insinuei. O que eu disse no telefonema na noite antes da cirurgia foi que agradeceria se eles dessem uma olhada na casa enquanto eu estivesse fora, regassem as plantas na sala de sol, recolhessem a correspondência, verificassem se estava tudo bem. Isso foi o que eu disse. Tenho as mensagens de texto para provar. Eis o que encontrei quando entrei na minha garagem numa tarde de terça-feira de outubro. 2 carros na minha garagem que não eram meus, o Subaru cinza de Daniel e um sedã prateado que eu não reconhecia. Pela janela da frente, vi o brilho de uma televisão que não me lembrava de ter deixado ligada. Havia sapatinhos infantis, pequenos tênis rosa arrumados na varanda da frente, ao lado de um par de botas femininas que eu nunca tinha visto. Fiquei sentado no carro por 1 minuto inteiro, dizendo a mim mesmo que devia haver uma explicação razoável. Talvez Daniel e Brooke estivessem lá dentro almoçando e planejassem sair antes de eu chegar. Talvez tivessem entendido errado o dia da minha volta. Entrei. A sala de estar estava redecorada. Minha poltrona de leitura, uma reclinável de couro marrom que Carol me deu no meu aniversário de 55 anos, havia sido empurrada contra a parede para dar espaço a um grande sofá modular que eu nunca tinha visto na vida. Os brinquedos de Lily estavam espalhados pelo chão. Na minha mesa de centro havia revistas de moda, um pacote de biscoitos pela metade e uma caneca de café que não era minha, deixando uma marca na madeira. Fiquei parado na minha própria sala de estar me sentindo um visitante. Brooke saiu da cozinha primeiro. Estava de roupão. Às 14h30. Parou quando me viu e sua expressão fez algo complicado. Surpresa. Depois um lampejo que podia ser culpa. Depois um sorriso ensaiado que desceu sobre o rosto como uma máscara sendo colocada.
Richard, você chegou cedo. Eu não havia chegado cedo. Cheguei exatamente no dia que havia dito a Daniel. Onde está meu filho? Perguntei. Está no trabalho. Chega por volta das 18. Ela disse com naturalidade, como uma esposa fala do marido que vai chegar para o jantar na casa onde eles moram. Quer que eu pegue algo para você? Deve estar exausto da viagem. Olhei novamente para a minha sala. Olhei para o sofá modular. Olhei para os brinquedos. Olhei para a caneca na minha mesa de centro e a marca que ela deixou na madeira. Brooke, eu disse com cuidado. Há quanto tempo vocês estão aqui? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se a pergunta a surpreendesse. Nós trouxemos a maioria das coisas na segunda semana que você estava fora. Daniel achou que seria melhor ter alguém realmente aqui cuidando das coisas, em vez de só passar de vez em quando. E com a Lily, é mais fácil ter espaço. Ela fez uma pausa. Já vínhamos conversando sobre isso há um tempo. Na verdade, simplesmente fez sentido. Notei que ela não disse, espero que não tenha problema. Notei que não disse, deveríamos ter perguntado antes. Notei que não pediu desculpas. Pedi para ver o resto da casa. Ela me seguiu, ainda de roupão, falando sobre como tentaram manter tudo arrumado, como Lily adorava o quintal e como tinha sido realmente bom para ela ter mais espaço para correr. A voz dela tinha uma qualidade que só consigo descrever como preventiva, como alguém que já preparou os argumentos antes mesmo de a outra pessoa fazer objeção. Caminhei pelo corredor até o fundo da casa. Meu escritório era o cômodo no final do corredor. Eu mesmo o projetei. Instalei as estantes embutidas no ano seguinte à morte de Carol. Passei provavelmente 200 fins de semana naquele cômodo, lendo, desenhando e pensando. Era o cômodo onde guardava 30 anos de arquivos de projetos, as fotografias de Carol e a mesa de desenho que fora do meu pai. Era o cômodo mais particular da casa, e todos que me conheciam entendiam isso. A porta estava fechada. Havia um pequeno bilhete escrito à mão colado nela. Quarto da Lily. Por favor, bata. Fiquei ali e li aquele bilhete 3 vezes. Depois abri a porta. Minhas estantes ainda estavam lá, mas a maioria dos meus livros havia sumido, empilhados de forma irregular contra a parede para dar espaço a um berço branco, trocador, um móvel rosa de tecido em forma de castelo e aproximadamente 40 bichos de pelúcia. A mesa de desenho do meu pai centenária, de carvalho, insubstituível, havia sido empurrada para o canto e coberta com um lençol, para servir de superfície para os materiais de arte de Lily. Havia tinta de dedo no lençol, havia marcas de giz de cera na parede. Meus 30 anos de arquivos de projetos haviam sumido. As fotografias de Carol haviam sumido. A mesa de desenho do meu pai tinha tinta de dedo. Eu não conseguia falar. Fiquei parado na porta do que havia sido meu escritório e realmente não conseguia formar palavras. Achamos que seria melhor a Lily ter o próprio quarto, disse Brooke atrás de mim. Ela não dormia bem no quarto com a gente, e esse cômodo estava sendo usado basicamente como depósito. Virei-me e olhei para ela. Este cômodo, eu disse, e minha voz saiu muito baixa, o que aprendi em 64 anos, que significa que estou muito mais irritado do que quando grito, não estava sendo usado como depósito. Este cômodo continha meus arquivos profissionais, 31 anos de documentos de engenharia, documentos insubstituíveis, fotografias da minha esposa, a mesa de desenho do meu pai. Seus arquivos estão na garagem, ela disse rapidamente. Colocamos tudo em caixas etiquetadas. Fomos muito cuidadosos. Onde estão as fotografias? Uma pausa. Na garagem, com as caixas. Pensei nas fotografias de Carol dentro de caixas etiquetadas numa garagem que não tem controle de temperatura em outubro no Ohio. E a mesa de desenho ainda está aqui. Só cobrimos. Tem tinta de dedo num móvel de 100 anos, Brooke. Ela não disse nada. Fui até a garagem. As caixas estavam lá, empilhadas com razoável cuidado na parede dos fundos. Admito que alguém havia escrito com marcador preto do lado de fora de cada uma: arquivos, livros, fotos, miscelânea. A caixa de fotos estava na base de uma pilha. O piso de concreto da garagem estava frio e ligeiramente úmido. Abri a caixa de fotos e encontrei as imagens de Carol embrulhadas em jornal melhor que nada, mas elas haviam ficado emolduradas nas minhas estantes por 8 anos e agora estavam numa caixa numa garagem fria, sem que ninguém tivesse me pedido, sem que eu tivesse concordado e sem que ninguém tivesse pensado em me avisar
antes de eu voltar da cirurgia cardíaca e encontrar meu escritório transformado em quarto de criança. Voltei para dentro. Brooke estava na cozinha fazendo chá, andando com a naturalidade de quem fazia aquilo havia semanas, o que, claro, era verdade. Onde está a mulher do carro prateado? Perguntei. Ela olhou para cima. Que mulher? Tem 2 carros na minha garagem. Um é do Daniel. O outro é um sedã prateado. De quem é? Houve um momento muito específico em que alguém decide como embalar a informação. Bem, é da minha mãe, ela disse. Ela tem ajudado com a Lily enquanto Daniel e eu estamos no trabalho. Na verdade, ela ia voltar hoje, mas... Sua mãe está aqui? Ela está no meu quarto de hóspedes? Richard, ela cuida da Lily durante o dia para não termos que pagar creche, o que tem sido. Eu coloquei as chaves do carro no balcão e olhei diretamente para ela. Quero ter certeza de que entendi a situação completamente. Enquanto eu estava no hospital me recuperando de uma cirurgia de coração aberto, vocês se mudaram para minha casa sem me perguntar. Transformaram meu escritório, que continha itens pessoais e profissionais insubstituíveis, no quarto de uma criança. Mudaram meus pertences, inclusive fotografias da minha esposa falecida, para a garagem e ainda convidaram sua mãe para morar no meu quarto de hóspedes. Fiz uma pausa. Esqueci alguma coisa? Ela teve a decência de parecer desconfortável. Soa duro quando você fala assim. Estou curioso para saber como soa menos duro de outra forma. Ela colocou a caneca na mesa. Daniel achou. Quero falar com Daniel. Ele não chega até às 18. Vou ligar para ele agora, eu disse. E enquanto eu faço isso, eu agradeceria se você pedisse à sua mãe para descer. Liguei para Daniel da varanda dos fundos, parado no meu próprio quintal, olhando para a estrutura plástica de brincar da Lily montada em cima do canteiro, onde Carol costumava plantar dálias. Ele atendeu no segundo toque. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa além de Daniel, ele disse: Pai, você chegou. Olha, eu sei que isso é muita coisa para você encontrar de repente, e eu deveria ter falado com você antes. Eu sei disso. Sim, eu disse. Deveria. Simplesmente aconteceu rápido. Brooke e eu estávamos conversando sobre precisar de mais espaço. Aí você precisou da cirurgia e pareceu a coisa lógica. Daniel, mantive a voz firme. A mãe da sua esposa está dormindo no meu quarto de hóspedes. Os brinquedos da sua filha estão espalhados pelo chão da minha sala. Meu escritório foi transformado sem meu conhecimento ou permissão. As fotografias de Carol estão em caixas na garagem. Silêncio do lado dele. As fotos da mamãe estão na garagem, em caixas no piso de concreto. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Foi a Brooke. Eu não sabia que ela tinha feito isso com as fotos. Eu disse para ela deixar seu escritório em paz, mas ela não deixou. Vou falar com ela. Daniel, eu não preciso que você fale com ela. Eu preciso entender qual é o plano aqui. Vocês estão com a impressão de que agora moram na minha casa? Ele não respondeu imediatamente, o que por si só já era uma resposta. A gente achou que fazia sentido financeiramente. Estávamos pagando o aluguel e você tem todo esse espaço, e no futuro a gente assumiria a hipoteca e... Eu o interrompi. Eu nunca ofereci esta casa para vocês. Nunca sugeri que assumissem nada. Esta casa é minha e não estava disponível. Pai, eu não estou bravo. Daniel, isso não é inteiramente verdade. Mas estou tentando ter uma conversa, não uma confrontação. Estou te dizendo claramente que esta é a minha casa, que eu não concordei com este arranjo e que precisamos conversar hoje à noite, pessoalmente, sobre o que acontece a seguir. Você consegue estar aqui às 18? Ele disse que sim. Disse que sentia muito. Disse da forma como as pessoas dizem desculpa, quando esperam que a palavra seja grande o suficiente para cobrir algo sem que elas precisem consertar. Voltei para dentro para conhecer a mãe de Brooke. O nome dela era Diane. Estava na casa dos 60 e poucos anos, bem vestida, com a calma segurança de uma mulher acostumada a conseguir o que quer através de persistência silenciosa, em vez de confronto direto. Apertou minha mão e disse que havia ouvido muito sobre mim e que minha casa era linda. Disse do jeito que as pessoas falam quando já se acomodaram num lugar e estão indicando suavemente que o acham adequado. Há quanto tempo você está aqui, Diane? Perguntei. Uns 10 dias, ela respondeu agradavelmente. Brooke precisava de ajuda e a viagem da minha casa em Denison é de 45 minutos cada trecho,
então fazia mais sentido ficar. Alguém pediu para você deixar sua casa, dirigir 45 minutos e vir ficar na minha? Ela me olhou com uma expressão de tolerância paciente. Daniel e Brooke sugeriram. Sim, Daniel e Brooke não são donos desta casa, eu disse. Não alto, apenas claro. Nós três nos sentamos na minha sala redecorada. Olhei para o sofá modular que não era meu, para os brinquedos no chão e para a marca de café na minha mesa. Pensei nas fotografias de Carol na garagem e na mesa de desenho do meu pai com tinta de dedo. E entendi que algo havia mudado enquanto eu estava fora. Enquanto eu estava deitado numa cama de hospital com o peito aberto tentando continuar vivo, alguém decidiu que a vida que construí nesta casa estava disponível para redistribuição. Eu não ia permitir isso. Daniel chegou às 18h15. Parecia cansado e mais jovem do que a idade ao mesmo tempo do jeito que homens no final dos 30 parecem quando estão carregando algo pesado e esperam que alguém finalmente diga que podem soltar. Me abraçou com cuidado por causa do peito e disse novamente que sentia muito. Lily veio trotando da cozinha, segurou minha mão e disse, vovô. E eu senti o amor complicado e familiar daquilo, o jeito como ela não tinha absolutamente nada a ver com nada daquilo, e ainda assim estava completamente no meio. Eu mesmo coloquei ela para dormir naquela noite. Li para ela o livro sobre a família de ursos encontrando a casa deles, porque foi o que ela escolheu na estante, e não perdi a ironia. Quando ela dormiu, fiquei um momento na minha velha cadeira de escritório que havia sido empurrada contra a parede ao lado do berço. Olhei para o que costumava ser meu quarto e pensei em Carol, no tipo de homem que tentei ser por 40 anos, e no que significa deixar as pessoas tirarem coisas de você silenciosamente, aos poucos, até que um dia você olha e percebe que perdeu tudo. Depois desci. Sentei de frente para Daniel e Brooke na minha própria mesa de cozinha. Diane teve o bom senso de se ausentar. Eu disse a eles o que precisava dizer de forma clara, sem levantar a voz. Disse, esta é a minha casa. Meu nome está na escritura, e ela nunca foi oferecida a ninguém como residência. Disse que se mudarem sem pedir foi uma violação séria da minha confiança, e transformar meu escritório sem permissão foi ainda mais grave. Disse que entendia que havia pressão financeira e tinha alguma simpatia por isso, mas simpatia não se transforma retroativamente em consentimento. Disse que as fotografias de Carol precisavam voltar para dentro naquela noite, não amanhã naquela noite. E então disse a parte que havia pensado a tarde toda. Eu daria a eles 30 dias para encontrarem outra moradia. Não era negociação, era um prazo. Eu ajudaria com o depósito e o primeiro mês de aluguel, se necessário, porque sou pai deles, e não estava tentando puni-los. Estava tentando ser claro, mas ao final dos 30 dias, esta casa voltaria a ser como eu a havia deixado. Meu escritório restaurado, meus pertences de volta, minha casa novamente minha. Brooke começou a falar e Daniel pôs a mão no braço dela. Pai, desculpa, eu deveria ter perguntado. Eu sei que deveria. Não sei o que estava pensando. Acho que você estava pensando que seria mais fácil pedir perdão do que permissão, eu disse. Acho que você presumiu que eu chegaria em casa, encontraria vocês instalados, veria a Lily feliz e não teria coragem de atrapalhar. E quero que você quase acertou. Olhando para Lily naquela noite, quase não disse nada. Quase me convenci de que estava tudo bem. Ele olhou para a mesa. Mas não está tudo bem, eu disse. E permitir que continuasse não seria bondade. Seria eu ensinar a você que meus limites desaparecem quando vocês pressionam com força suficiente. Não quero ensinar isso a você. Brooke ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse numa voz menor do que eu já tinha ouvido dela. Eu convenci ele de que estaria tudo bem. Disse que você ficaria feliz de ter a Lily por perto, que fazia sentido financeiramente e que poderíamos arrumar o quarto de volta depois. Ela fez uma pausa. Eu não deveria ter pressionado ele e não deveria ter deixado minha mãe vir sem perguntar a você. Foi a coisa mais honesta que ela me disse desde que entrei pela porta. Agradeci. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. Não porque achasse que chegaria a uma disputa legal, mas porque acredito em documentar as coisas claramente. Também chamei um pintor para ver as marcas de giz de cera na parede do meu escritório e me dar um orçamento para repintar. Não contei a Daniel de imediato, mas guardei o orçamento. Trouxe as fotografias de Carol de volta para dentro naquela mesma noite.
Desembrulhei cada uma eu mesmo, em pé na cozinha verificando as molduras por danos. A maioria estava bem. Uma moldura tinha uma pequena rachadura no canto inferior, onde havia batido contra outra na caixa. Era uma coisa pequena, mas senti de forma desproporcional ao dano do jeito que coisas pequenas muitas vezes doem mais que as grandes, porque revelam o que estava sendo tratado com descuido. Coloquei as fotografias de volta nas estantes do escritório, em volta do berço da Lily, que ainda ocupava a maior parte do cômodo. Ficava estranho meus livros de engenharia e as fotos de Carol dividindo espaço com bichos de pelúcia e um móvel rosa em forma de castelo. Mas eu queria elas de volta onde pertenciam, mesmo antes de o cômodo ser totalmente restaurado. Os 30 dias passaram do jeito que períodos difíceis passam. Devagar no começo, depois num rush. Brooke encontrou um apartamento de 2 quartos em Grover Park, prédio novo, bom distrito escolar, cerca de 12 minutos da minha casa. Escrevi um cheque para o depósito e o primeiro mês de aluguel, como havia dito que faria. Daniel me ajudou a recolocar as coisas no escritório num sábado de novembro, só nós dois. Não conversamos muito, mas trabalhamos bem juntos, do jeito que sempre fizemos quando estávamos fazendo algo físico e concreto. Ele remontou minhas estantes, carregou caixas da garagem, moveu a mesa de desenho do meu pai de volta para o lugar perto da janela e ficou olhando por um longo momento para a leve mancha rosa de tinta de dedo no canto. Vou tirar isso, ele disse. Já pesquisei, respondi. Solvente suave, aplicação cuidadosa. Vai sair. Ele assentiu. Depois. Pai, quero que você saiba que agora eu entendo o que eu fiz. Não só a logística, mas o que realmente significou. Olhei para ele. Você voltou da cirurgia, ele disse. Tinha acabado de abrir seu peito e chegou em casa para descobrir que alguém havia decidido que sua vida, seu espaço, suas coisas, sua privacidade estavam simplesmente disponíveis. Como se não importasse. Como se você não importasse. Ele parou. Foi isso que eu fiz com você. E eu sinto muito. Eu tinha sido pai dele por 40 anos. Treinei o time de beisebol infantil dele. Dirigi com ele para a orientação da faculdade. Sentei na primeira fila do casamento dele. Estive presente em todos os momentos ordinários e extraordinários da vida dele, com a consistência que eu acreditava ser a coisa mais importante que um pai podia oferecer. E nem sempre fui perfeito. Às vezes fui rígido demais, ausente demais nos anos em que Carol estava doente, focado demais no trabalho, quando deveria estar focado nele. Mas eu tentei, e acreditei, parado no meu escritório restaurado com meu filho numa tarde de novembro, que ele sabia que eu tinha tentado. Eu sei que você sente muito, eu disse. Acredito que você esteja sendo sincero. Ele parou. Vai ficar tudo bem entre a gente? Véi, eu disse. Vai ficar tudo bem, mas vai ser um certo tipo de bem. O tipo que vem depois que algo real foi quebrado e algo real foi consertado. Não o tipo em que simplesmente passamos a mão e fingimos que não aconteceu. Ele assentiu. Dava para ver que ele entendia a diferença. Diane foi embora na semana antes de eles se mudarem. Apertou minha mão novamente no caminho para o carro e disse que esperava que não houvesse ressentimentos. Eu disse que apreciava a honestidade dela na nossa conversa anterior e deixei por isso mesmo. Existem pessoas no mundo que vão entrar no seu espaço, rearrumá-lo e nunca entender por que você se opôs. Gastar energia tentando fazer essas pessoas entenderem é uma perda por si só. Escolhi gastar essa energia em outro lugar. Gastei principalmente com Lily. Ela não entendeu nada disso, claro. Tinha 4 anos. Sabia da casa do vovô, do quintal do vovô, do livro da família de ursos e do jeito como eu sempre deixava ela pegar um segundo biscoito quando os pais não estavam olhando. A bagunça da mudança da minha casa para o apartamento deles passou por ela em uma semana e não deixou marca visível do jeito como as crianças processam mudanças com uma graça que os adultos já perderam há muito tempo. Ela ainda vem 2 vezes por mês. Ainda corre direto para o quintal quando chega, passando pelo canteiro onde comecei a plantar dálias novamente da variedade da Carol, encomendadas de um viveiro especializado no Oregon, plantadas em outubro para florescerem no verão. Lily gosta de ajudar a regar, o que basicamente significa que ela alaga um canto e deixa o resto. E eu deixo, porque algumas coisas não são sobre as dálias. Ainda tenho uma conversa pendente com Daniel sobre o que vai acontecer eventualmente com esta casa. Não porque eu ache que ele tem planos sobre ela, acho que não tem mais,
mas porque acredito que clareza é uma forma de respeito e quero ser respeitoso com nós dois. Tenho um plano sucessório atualizado redigido pelo meu advogado que vou compartilhar com ele quando o momento parecer certo. Não para ameaçar ou alertar, mas porque aprendi aos 64 anos que as coisas não ditas têm o hábito de preencher o espaço entre as pessoas até o silêncio se tornar o relacionamento. Não quero isso. Quero o que eu tinha no começo. Um filho que sabe onde ele está. Uma neta que entra pela minha porta da frente como se fosse dona do lugar, no melhor sentido possível. Uma casa que é minha e que eu escolho livremente e com intenção compartilhar. Algumas noites eu me sento na minha poltrona de leitura, de volta ao lugar perto da janela da frente, olho para Ash Grove Lane e penso na versão dessa história que poderia ter sido diferente. A versão em que eu voltava da cirurgia, encontrava a situação, não dizia nada e deixava aquilo se calcificar num arranjo permanente. Penso naquela versão de mim mesmo, a que teria trocado sua privacidade pela paz, seus limites pela aceitação, sua casa pelo conforto de não ter uma conversa difícil. Fico feliz por não ser aquele homem. Carol costumava dizer que as conversas mais difíceis são as que mais valem a pena ter, que o desconforto da clareza quase sempre é menor que o sofrimento da evitação. Ela estava certa sobre a maioria das coisas. Estava certa sobre isso. As dálias não vão florescer até julho. Já decidi que, quando florescerem, vou cortar o primeiro buquê e levar para o apartamento de Daniel e Brooke. Vamos nos sentar em volta da mesa da cozinha deles à mesa na casa deles, tomar café, ver Lily bagunçar a sala de estar e ser, da forma mais imperfeita e honesta que conseguirmos, uma família. É isso que eu vim para casa buscar. É isso que eu não estava disposto a abrir mão.